E agora vamos entrar especificamente num dos temas mais complexos dessa legislação, que é o conceito de acesso, né? Conceito de acesso, a gente tem que levar em consideração especificamente o que diz a lei, né? Porque ainda que esteja pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, ainda que a lei diga pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra do patrimônio genético, aqui eu sugiro fortemente que a interpretação ela não seja feita de uma maneira extensiva. Estou aqui dentro de uma universidade. Fazer interpretação extensiva para conceito de acesso ao patrimônio genético é algo muito perigoso e que normalmente a gente não vai conseguir chegar a bons resultados. Então, o que eu sugiro é que a interpretação aqui ela seja mais restritiva, né? O que é acesso é o que está definido, por mais óbvio que isso possa parecer, é o que está definido pela Lei 13.123, que é pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra do patrimônio genético. E o que é patrimônio genético? E também é uma outra discussão do nosso dia a dia. Mas diz a lei, é informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas. Aí o legislador, sob a minha ótica aqui, derrapou um pouquinho e disse, ou espécies de outra natureza. Quando o legislador deixa algo muito aberto e muito genérico desse jeito, ele pode gerar determinadas discussões que não são bem-vindas. Muito bem. Então, a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Tá? Muito bem. E o que é pesquisa? Qual é o conceito de pesquisa? Se eu perguntar para todos os senhores que estão aqui acompanhando a gente agora, né, qual é o conceito de pesquisa para cada um dos senhores? Cada um vai trazer um conceito específico aqui do que trouxe, do que aprendeu em vida, de acordo com a sua história, de acordo com o que já escreveu. Só que, mais uma vez, é importante nós tentarmos interpretar o que está na lei, sem interpretação extensiva, que, em relação à pesquisa, é a atividade experimental, teórica, realizada sobre o patrimônio genético, conhecimento tradicional, com o objetivo de produzir novos conhecimentos por meio de um processo sistemático. Ou seja, passado de pesquisa para desenvolvimento, desenvolvimento é quando já é linha de produção. Antes de chegar em linha de produção, é especificamente pesquisa. E é algo que os senhores estão afeitos aí no dia a dia de vocês. Muito bem. Desenvolvimento já é um passo adiante, né? É um trabalho sistemático também sobre patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, ou aperfeiçoar ou desenvolver novos processos voltados para quê? Exploração econômica. Ok? E aí nós trazemos aqui também o conceito de espécie da biodiversidade brasileira para fins dessa legislação. Teve uma pergunta específica aqui, veio direcionado para o que a gente vai especificamente tentar discutir aqui. Eu acho que vai ser bacana também ouvir a opinião da Sheila em relação a isso. Biodiversidade brasileira são espécies encontradas em condições in situ, ex situ e nos meios onde naturalmente tem desenvolvido o quê? Características distintivas próprias. Nesse sentido, Marinela, tem uma pergunta aqui de se existe uma lista que define essas espécies. Não. Existe uma lista, hoje em dia, o mapa ele define uma lista de espécies exóticas, ou seja, que não são, uma lista negativa, que não são da biodiversidade brasileira. Mas qual é a fonte? Isso aí, inclusive, para efetivamente identificar o que é nativo da biodiversidade brasileira. A fonte é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Que ela define especificamente os centros de origem, no site Reflora. Então, essa sempre foi a principal fonte para aquele que quer identificar o que é ou não da biodiversidade brasileira. Fonte, inclusive, reconhecida pelo próprio CEGEM. Né? Mas o CEGEM ele faz o disclaimer no sentido de que não basta apenas o acesso a essa fonte, ao Jardim Botânico. É necessário que haja... Muito bem.
o que é considerado acesso ao patrimônio genético e o que não é considerado acesso ao patrimônio genético. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar interpretar o conceito em si, né, de pesquisa, de desenvolvimento de espécies que são da biodiversidade brasileira. E a lei, especificamente através do artigo 107, ela dá exemplos claros do que não é considerado acesso ao patrimônio genético. Por exemplo, purificação de óleos fixos que resultem em produtos cujas características sejam idênticas às da matéria-prima original, extração por método de moagem, prensagem, sangria, caracterização físico-química ou bioquímica de extratos, ceras, manteigas e óleos, ou seja, isso daqui tem uma lista enorme através desse artigo 107, e para o usuário é importante também observar tudo isso para saber se ele está falando de algo que é acesso ou não. A pergunta que recentemente fizeram, uma das perguntas é das listas em si. Ou seja, não há uma lista específica, o que a gente indica é que a fonte para identificar o que é acesso ao patrimônio genético ou não, ou se aquela espécie ela é nativa ou naturalizada, enfim, ou é exótica, qual é especificamente aquela espécie, qual é o centro de origem também daquela espécie, é o Jardim Botânico, e além disso, o Ministério da Agricultura soltou uma lista, isso voltado para espécies animais que não são considerados acesso ao patrimônio genético. Muito bem, a gente estava falando dessa lista que é recente, 16 de abril de 2018, de espécies animais que não são consideradas patrimônio genético. Isso ficou claro aqui pelo Ministério da Agricultura.